Olá, olá, olá! Tudo bom contigo? Segundou! E nós vamos para a nossa sexta live na sequência. Como é que você tá? Tá tudo bom com você? Eu espero que sim. Bom, eu sou Érica da Paz, especialista em experiência do cliente, em CX. Estou aqui para compartilhar contigo mais conteúdo agregador. Bora lá para muito mais informação? O que será que a gente vai transmitir hoje, hein? Será? Será que você sabe? O que será? O que será? Bom, gente, hoje, na verdade, então, nós estamos entrando na nossa sexta live. Essa live, ela está focada justamente numa sequência lógica de tudo aquilo que a gente vem falando. Então, assim, nós começamos falando sobre por que atendimento é tão importante. Depois, nós, na sequência, falamos sobre algumas partes mais difíceis que tem no atendimento, tudo aquilo que, na verdade, as empresas enxergavam antigamente como obstáculo, como um atendimento sendo algo relacionado à despesa, ao invés de algo estratégico. Nós falamos de técnicas para melhorar a sua comunicação por meio da metodologia Scott. Nós falamos dos 7 pecados do atendimento, voltando ali para um acrônimo que foi criado pela consultoria sobre o que você não pode fazer, porque se você fizer, você perde clientes. Falamos sobre a diferença entre atendimento e experiência do cliente. Hoje, qual é o tema? Hoje o tema é CX. CX não é para mim, porque a empresa que eu tô, CX só se for da porta para fora. Você já se pegou pensando sobre isso? A empresa que você se encontra hoje, ela de fato vivencia a experiência do cliente? Ela está na contramão da tendência que vê o atendimento só como despesa, ou ela está na direção das empresas de sucesso, que vão realmente permanecer, que não vão à falência, que vão subir, escalonar, virar evidência? Aonde se encontra a empresa ao qual você trabalha, a empresa ao qual você construiu? Diz para mim. Bom, se ela por acaso é a empresa que está seguindo a tendência, que tem foco no CX, incrível. Agora, não é porque você está numa empresa que nem sabe o que é Customer Experience, o que é experiência do cliente, que você vai usar isso como muleta. Eu estou aqui há uma semana te falando que a área de experiência do cliente está sedenta por expert, que tem empresas aí na busca de profissionais e, infelizmente, muita gente acabou comendo bola e não se capacitou, não se preparou para essa grande onda que surgiu. E aí o que acontece? Mais de 4.000 vagas abertas, esperando por profissionais capacitados, preparados, que tenham estratégia, não só a parte técnica, mas a estratégia, e você não quer ganhar salários maiores, você não quer crescer, ascender na carreira, não quer ser reconhecido pela sua competência, não quer fazer parte de um comitê mais estratégico, quer continuar no operacional? Se é isso que você quer para a sua vida, tá tudo bem. É a sua decisão. Só não vem chorar daqui a 5 anos que nada te acontece, que você está na mesma. Mas, se você é aquela pessoa de visão que percebeu já que realmente a área de Customer Experience, User Experience, sucesso do cliente vem crescendo cada vez mais, a procura realmente está grande e você sente que você pode fazer parte deste universo estratégico que só cresce, então aqui é o espaço certo para você. Então, o que eu quero te convidar na live de hoje é justamente para acessar uma ferramenta que vai ajudar você a transformar a visão que a sua empresa tem sobre a experiência do cliente. Mas a gente vai começar por doses homeopáticas. Eu quero te convidar
Eu sei que você está aí no operacional, de repente você está na parte de frente de vendas, de repente você está na parte de frente do atendimento, de repente você está na recepção e você às vezes não tem muito acesso à informação. A empresa não, né, não desce dados para que você de repente tenha insights e compartilhe algo estratégico, alguma oportunidade de melhoria. Mas eu quero te convidar a não parar por aqui, a ir além. Vamos usar ir além? Então, o que, que eu quero te apresentar? Uma metodologia. Uma metodologia que você não precisa necessariamente de dados, mas você precisa primeiro querer fazer parte de uma mudança, de transformar algo que você percebe, você, aonde você está, você percebe que não está legal e que pode sim ser melhorado, pode sim ser aprimorado. Talvez quem está acima de você ainda não percebeu. Talvez não tenha percebido, pois se distanciou demais do operacional e fica de reunião atrás de reunião sem ter a oportunidade de enxergar gargalos que afastam clientes. Então, eu quero te convidar a conhecer uma metodologia que, aonde você esteja, na posição e no cargo que você esteja exercendo hoje, você pode colocar em prática e levar para quem está acima de você, e ele certamente se surpreenderá, te enxergará com outros olhos e passará a valorizar o profissional que você é, inclusive talvez te dando novas oportunidades de trazer mais dessa inovação, desse novo olhar, dessas oportunidades que você for compartilhar. Então, vamos lá? Eu quero te falar dessa metodologia. Essa metodologia, ela faz parte de um processo de melhoria contínua. E quem está na parte de relacionamento, de atendimento, certamente precisa conhecer. Aliás, todas as pessoas da empresa, independente do cargo, precisam conhecer, acessar, praticar. Do que eu estou falando? Bom, antes de eu falar exatamente da ferramenta, aproveita que você está nessa jornada do saber, nesse monte de compartilhamento estratégico para te levar do operacional para decolar na carreira de CX e já aproveita para se inscrever no canal. Aproveita para curtir este vídeo e compartilhar com as pessoas que você também percebe que tem a oportunidade de expandir na profissão, de crescer dentro do setor. Poxa, vamos fazer parte dessa onda de melhoria, de trazer as pessoas para um novo estágio da sua vida profissional. Quando a gente exerce esse tipo de comportamento, mais disso volta para a gente. Então, não deixa para depois, faz isso agora. Aproveita, já se inscreve no canal, assina aí, ativa o sininho para receber novas notificações. Por isso, a gente coloca tudo aqui, tudo que a gente compartilha, você vai perceber que é de altíssimo valor. Tem muito conteúdo que você colocando em prática, você transforma a sua carreira, o seu modo de olhar, o seu modo de viver e você acelera o seu processo de crescimento organizacional. Bom, tendo falado isso, o que eu quero te apresentar hoje é a metodologia do PDCA. Você já ouviu falar? PDCA? É uma metodologia de melhoria contínua. E é um acrônimo no que o P, eu vou trazer para você o que significa cada uma dessas sopa de letrinhas. P, D, C, A. O P significa plan. Então, o que acontece? Quando a gente, vamos traduzir, né? Plan é planejar. Então, você está aí na posição, no cargo, independente do que você hoje atua. E sabe o que você vai fazer? Você vai perceber oportunidades de melhoria. De repente, você está aí na recepção e percebe que determinado horário, vamos dizer, no horário do almoço, da meio-dia até as 2 da tarde, você percebe um alto volume de clientes entrando na loja e, infelizmente, muitos acabam indo embora
pois o estacionamento fica lotado, as pessoas não têm aonde parar e, como não tem aonde estacionar, elas vão embora. Você já percebeu isso? Pois você está na recepção. Você está na recepção e observa o movimento. Talvez o seu líder, na correria do dia a dia, nas reuniões sequenciais, enfim, nos feedbacks e tudo mais, ele não tenha percebido isso, mas você percebeu. E aí, o que você vai fazer com isso? Colocar aqui, ó, embaixo do braço e tudo bem, isso não é minha responsabilidade, eu não sou gestora aqui desta empresa? Você pode seguir por esse caminho. E eu vou te dizer que daqui a 15 anos você vai estar no mesmo lugar. Pois a gente é aquilo que a gente efetivamente executa. E se a gente quer cargos maiores, hoje, independente de não atuarmos num cargo de liderança, nós já temos que ter um comportamento de líder, de ir além. Então, antes de ter, precisamos ser. Lembra disso? Antes de eu ter qualquer coisa, eu preciso ser, me preparar e ter um comportamento adequado com aquilo que eu almejo. Então, você percebeu essa oportunidade. E aí você começa a analisar e fala assim: poxa, aqui eu diagnostiquei um ponto de dor, um problema, algo que está penalizando a empresa, mas que eles ainda não perceberam. E aí o que você vai fazer? Você vai tomar nota disso. Da meio-dia às 14, estacionamento extremamente lotado, clientes abandonando a oportunidade de comercialização, indo embora, talvez para a concorrência, sem voltar de novo em outro horário. E aí você já tem um primeiro diagnóstico, um ponto de dor. O que você vai fazer com relação a isso? Você vai analisar com maior frequência. Tá bom, eu já percebi isso, mas dos dias da semana, quais de fato acontece isso? É mais na segunda? É mais aos finais de semana? Quando é a maior frequência de problema de ausência de estacionamento? E aí você vai falar assim: poxa, isso é um problema para o cliente, para a experiência do cliente, isso é negativo. Às vezes eu percebo as pessoas com pisca ligado e, de repente, esta atitude pode causar algum tipo de acidente. Então, realmente é algo muito ruim. As pessoas querem, estão desejosas a comprar, mas não têm aonde parar. Faz sentido? Oi, Isnar, Magela, tudo bom? Pois é bom, seja bem-vindo. Olá, chefe Bernadette, Ramon, Glow Vestuários, pessoal chegando, sejam todos bem-vindos. Bom, e é isso. Então, o que a gente faz? Já temos um diagnóstico, já percebemos que existe aí uma oportunidade e fomos um pouquinho mais profundo nesse diagnóstico, nessa análise, e percebemos que isso acontece de quarta e sábado. Então, tá bom, já entramos um pouco mais no detalhe. Existe um ponto de dor, um problema. Este ponto de dor acontece da meio-dia às 2 e geralmente é nesses dias da semana que é a maior explosão, o maior processo de estacionamento lotado e perda de oportunidade dentro da organização. Então, você identificou, você observou, você analisou e chegou a essa constatação, ok? Então, isso é a parte do planejar, do plan do PDCA. E aí, o que você vai fazer com relação a isso? Bom, agora você vai para a parte 2, você vai para o D. O D é o quê? Do, na tradução do inglês para português, é agir, é partir para a ação. Então, de repente, poxa, mas você é recepcionista, você é o vendedor, você é do atendimento ao consumidor. Que ação você vai fazer? Nunca leve só problema para sua liderança. Nunca. Você diagnosticou um problema? Busque por soluções. Então, mas poxa, eu vou ter que fazer isso fora do meu horário de trabalho? Possivelmente sim. Você não quer ir além? Você não quer galgar novos cargos? Para isso, você precisa ir além da média das pessoas que estão aí junto com você, né?
usando desculpas ao invés de ter atitude. Então, o que você vai fazer? Você vai agir sim. De repente, verificando quais são os estacionamentos próximos da sua loja e verificar quanto sairia para fazer uma parceria dentro desses 2 dias da semana por esses horários. E aí você vai fazer um orçamento, uma cotação. Poxa, mas isso é tão complexo. É, quer cargos de liderança, quer ir além, quer realmente se destacar, quer sair da média, da mediocridade, quer subir para patamares estratégicos de análises, de melhoria, de se diferenciar, de ser um profissional desejado pelo mercado, você tem que fazer mais do que a média faz. Então, você vai além. E nesse ir além, é inclusive fazer esse tipo de atividade que eu estou trazendo aqui como sugestão, como ideia, como possibilidade de um case, de uma história, né? De uma possibilidade que pode ser colocada em prática. E aí, então, você vai lá e verifica as possibilidades. Bom, quais as possibilidades de resolver esse problema? Fazer uma parceria com estacionamento próximo, né? De repente, fazer uma parceria com alguma loja próxima que não tenha a mesma fluidez de frequência de clientes nesse horário, e aí, de repente, você alugar esse estacionamento deste outro parceiro, e aí você vai pensando em novas possibilidades, novas oportunidades. Faz o orçamento e aí você já tem uma possível ação. Então, você leva este ponto de vista, este problema, já com uma possível solução. Olha que diferente. Quando você levar esse tipo de ação para o seu líder, ele vai falar assim: caramba, isso não era papel dessa pessoa. Uau, que interessada, que visão além da curva. Eu que sou líder não tinha percebido. Esse é um colaborador valoroso para a gente. Diga mais a respeito disso. O que mais você viu? E aí você vai compartilhar. Então, eu vi aqui algumas possibilidades. Eu vi na loja X, que fica duas lojas aqui do nosso lado, que eles têm disponibilidade de locar o estacionamento deles para a gente. E vi também o estacionamento Y, que ele também pode fazer a mesma coisa. A diferença de valores. Enfim, eu estou trazendo aqui como oportunidade. E aí o seu líder vai falar: uau! E vai começar de repente, porque todo líder precisa de um backup, de alguém que o substitua. E pode ser que ele fale assim: essa pessoa tem visão. E dentro dessa visão, ele comece, inclusive, a investir mais na sua capacitação. Isso porque a empresa até então não tinha essa visão de experiência do cliente. Mas você que já tem, levou essa oportunidade para eles. Então, a gente falou do P, né, do planejar, do D, que é de fazer a ação, e o C é o quê? Check. O check é justamente a checagem. Então, você fez, né, o líder aí da sua empresa acabou percebendo que o seu insight tinha total razão, o seu diagnóstico estava super assertivo, e aí o que ele faz? Ele faz a parceria com uma dessas lojas que você sugeriu. Ou ele vai além e faz com as duas, ou com uma até terceira. E aí você vai parar por aí? Não. Você vai fazer o quê? O C do PDCA, que é a checagem. Bom, então, se era de quarta e sábado que o estacionamento ficava lotado e que os clientes iam embora, o que você vai fazer? Vai checar se essas parcerias estão atendendo e resolvendo este problema que foi diagnosticado. Se de fato os clientes agora estão mais confortáveis, estão tendo onde parar, e estão, ao invés de abandonar e desistir da compra, estão parando, estacionando e adentrando na loja e consumindo, quer dizer que o plano de ação foi assertivo, foi eficiente. Do contrário, a gente tem que repensar, melhorar, refazer e assim consistentemente, ok? Então, PDCA, né? Então, o A é justamente o que a gente faz de action, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai, se de fato teve sucesso, a gente vai criar uma padronização. Então,
toda vez que tiver uma alta demanda, porque às vezes não é sempre, mas se porventura tiver e a gente perceber que de fato isso está trazendo um desconforto, uma dor para o cliente a ponto dele abandonar a loja e desistir da compra porque não tem onde parar o carro, o que a gente vai fazer? A gente padronizou, criou um processo, um fluxo de quem acionar. Então, de tempos em tempos, as pessoas vão checar se isso se mantém, se isso permanece, se isso precisa ser aprimorado e se de fato perceber um problema, já sabem quem são os parceiros a serem acionados naquele momento de dor, de problema, de constrangimento perante o consumidor. E aí a gente tem o PDCA, que é justamente uma metodologia de melhoria contínua. E tudo, absolutamente tudo dentro da empresa, a gente pode colocar dentro dessa padronização de metodologia. Geralmente muito utilizada por empresas que seguem à risca uma padronização de qualidade e que são certificadas pela ISO 9000 ou 9001. Então, eu trouxe aqui para você um livro que eu comprei e entreguei para cada um dos meus liderados que faziam parte de um time de melhoria contínua. Eu não tinha certeza absoluta de que todos tinham, de fato, mergulhado muito mais no detalhe da educação continuada. O que a gente faz como líder? A gente puxa essa corda e estimula as pessoas a continuarem estudando a respeito disso. E aí, eu dei para eles este livro aqui. Olha só. É um nome bem, até você fala assim, nossa, mas será que eu vou gostar desse livro? Análise metodizada de problemas na busca de soluções. De novo aqui para você. E aí, olha só. Tá aqui. Ele tá todo cheio de marcação, né? Eu adoro marcar livro, gente. Adoro fazer anotações. Então, o que ele tem? A estrutura do PDCA. Não só do PDCA, como de várias outras técnicas e metodologias que, colocadas em prática, sustentam o processo de melhoria contínua, fazendo com que a gente tenha menos problemas e mais soluções. E aí a gente tem o quê? Dentro desse processo, a gente tem a etapa de cada ciclo, que é o do planejar, executar, verificar e atuar, né? No que se diz respeito a atuar, então, lembrando, deu certo, o que a gente faz? A gente padroniza, cria um processo e encerra, porque aquele problema já tem uma solução. Depois é só manter uma checagem de tempo em tempo. E aí a gente coloca aqui os registros de quem fez o processo, né? E de quanto em quanto tempo a gente vai fazer uma reverificação para ter certeza que de fato tudo está fluindo de uma maneira correta, tranquila e sempre colocando em evidência justamente o quê? A melhor experiência do cliente. É para isso que serve. Então, quanto mais qualidade a gente foca, e qualidade, lembra, isso aqui é uma frase de Henry Ford. Qualidade é aquilo que você faz com excelência, mesmo quando não tem ninguém te observando, ninguém te olhando. E aí você continua fazendo com excelência, com excelência, com excelência. E aí, quando você realmente quer ir além daquilo que você tem de job description, de descrição de cargos e salários, e você começa a perceber a oportunidade de fazer mais do que aquilo que esperam de você, que inclusive é uma das 16 leis do sucesso e do triunfo, ir além, fazer mais do que te solicitam, entregar muito mais daquilo que esperam. E aí você surpreende. E toda vez que a gente surpreende, isso para qualquer aspecto da nossa vida, seja ela pessoal ou profissional, toda vez que a gente surpreende alguém, a gente gera conexão emocional, a gente potencializa o olhar de valorização que a pessoa tem para conosco. Nós passamos a ser cada vez mais importantes. Nós entregamos o que a gente já falou, né? Nós alimentamos dentro de nós as 3 necessidades básicas do ser humano: ser ouvido, fazer parte, né? E ser reconhecido.
Então, toda vez que isso acontece, a gente quer ir além, a gente quer fazer mais, a gente quer entregar mais, e toda vez que a gente faz esse movimento, a empresa te vê de uma maneira diferente, seu líder te vê como importante e fundamental, e as oportunidades começam a surgir. Toda vez que a oportunidade surgir, lembra, você já precisa ter se preparado para ela, de preferência. Como? Se capacitando, indo além, não, nunca se baseando em muletas de isso não faz parte do meu cargo, isso não faz parte da minha atividade, isso é papel de líder, eu não sou pago para isso. Foge dessa mentalidade limitante. Foge dessa crença que só vai te deixar ir para o buraco. Vá além, faça mesmo além da média. E se falarem que você é puxa-saco, se falarem que você está querendo, sei lá, puxar o tapete de alguém, esquece o julgamento do outro. Faz sentido para você ir além? Faz sentido para você sair da média? Faz sentido para você querer galgar novos patamares profissionais? Ter uma vida mais equilibrada entre tempo e atividade? Ser reconhecido pelo excelente profissional que você é? Fazer a diferença, fazer parte da mudança estratégica, criar coisas diferentes, ter o seu marco dentro de um setor, de uma organização, deixar legado, fazer parte de um propósito muito maior do que você mesmo? Então, não ouça essas pessoas que gostam de ser camarão, que dorme e a onda leva, que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Fuja desse tipo de comportamento, se é que você quer de fato ser alguém muito maior e crescer dentro da sua profissão, dentro da sua carreira. Faz sentido para você? Então, hoje a gente trouxe para você esta metodologia incrível, que inclusive é muitíssimo utilizado por uma marca que é referência em excelência e qualidade. Sabe qual é? Toyota. Toyota trabalha muito com PDCA. Então, se você quer saber mais a respeito, na publicação de amanhã a gente vai colocar um resumo da live de hoje para você entender um pouquinho mais do PDCA. Mas se você quer mais profundidade, saber com mais detalhes como coloca de fato em prática isso, aí eu tenho um convite para você. Sabe qual é? Ir além. Aqui você está sabendo a pontinha do iceberg. Para você ter mais profundidade naquilo que de fato faz sentido, aí você precisa mais estrutura. Então, eu te convido para o nosso workshop Decolando no Setor de CX. Quando ele acontece? No dia 28 de outubro, às 8 horas da noite. Vai ser algo incrível que está sendo construído para você com muito carinho em PowerPoint, aulão, hein, gente? Não é aqui só num diálogo que eu estou trazendo e alguns exemplos de livros. Não, eu estou preparando um conteúdo em PowerPoint, todo estruturado, que vai ser, que eu vou compartilhar, inclusive, conteúdos que vão agregar a tudo isso que a gente está compartilhando contigo nessas últimas 6 lives. E olha que ainda não acabou, hein? Ainda tem muito mais, que nem amanhã nós falaremos sobre como a gente faz análise de dados, como a gente transforma um bando de dados em banco de dados e gera análise estratégica em cima disso. Afinal de contas, para você partir para o PDCA, para outros cargos de excelência e decolar na carreira, a gente tem que sair do operacional e entender mais da estratégia. E eu quero pegar você pela mão e te apresentar mais a respeito disso. Então, se você quer mais profundidade, se inscreve. Aqui a gente tem link de inscrição em todos os 3 canais que a gente está entrando ao vivo: Facebook, YouTube e também o Insta. Acessa o link na bio, se inscreva nessa jornada do saber, decolando no setor de CX. Então, é 1 hora de muito conteúdo falando sobre como você pode sair do operacional e
subir, escalonar, ascender na sua carreira dentro do setor de experiência do cliente, que é justamente o que mais cresce nos últimos tempos. Para isso, você precisa da inscrição, certo? E eu conto com você para isso, justamente para que eu possa compartilhar cada vez mais conhecimento. São 25 anos de muita prática, de colocar toda a teoria efetivamente em ação, e eu quero te trazer justamente aquilo que fez sentido, que trouxe resultado, que gerou premiações em excelência na experiência do cliente. Você quer saber mais a respeito disso? Então se inscreve, tá bom? Bom, ótima noite a todos. Ai, que bom! Rosana da Paz aqui, olha. Então, gente, é isso. Para hoje, o tema foi justamente essa metodologia do PDCA. Eu espero que você tenha gostado e não só gostado, mas que você coloque em prática análise do que efetivamente está saindo da curva, as oportunidades, e as oportunidades são em todas as possibilidades, tá? Vamos expandir a nossa mente. Então, assim, canal de comunicação é no telefone, é no estacionamento, é no banheiro, é na recepção. Qual é o processo que hoje você, com o seu olhar e com a sua bagagem, você percebe que pode ser melhorado aí dentro da organização? Não espera ninguém te pedir. Vai lá e faz. Cria um plano de ação em cima dessa metodologia que eu acabei de te ensinar, que é o PDCA. Então, a gente certamente colocando isso em prática e levando para a nossa liderança algo muito estruturado, inclusive não só levando problema, mas sim oportunidade de solução, isso vai gerar um outro olhar da empresa perante o profissional que você é. Certamente, novas portas se abrirão para você. Lembra, você está no ponto A, desejando um ponto B. Você está no operacional, desejando galgar patamares mais estratégicos para fazer parte deste processo de criatividade, de criação, de inovação, de expansão. Então, para isso, é necessário se preparar desde já. E eu estou aqui para isso, para te apoiar dentro desse processo todo, tá bom? Amanhã a live fala sobre gestão de dados e como a gente pode colocar isso em prática, mesmo nas profissões que nós estamos hoje operacionalmente falando. Eu quero te ensinar um pouco mais a respeito disso, para que você seja visto pela sua liderança de uma maneira diferenciada e para que isso seja um trampolim para a sua decolagem, tá bom? Boa noite para você. Eu fico por aqui e amanhã tem muito mais conteúdo. Tchau, tchau.